E aí galera afiada, tudo certo com vocês? Eu sou o Felipe Sampaio, esse é o canal Mundo Afiado e hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana, tá? Eu vou dividir o conteúdo de hoje em dois vídeos, então vai ter aí na legenda se essa aqui é a primeira parte ou se é a segunda parte, onde eu vou abordar os erros mais comuns na hora da afiação. Muita gente tem pedido vídeos a respeito de afiação e aí eu pensei que seria um conteúdo bacana eu compilar os erros mais comuns que eu vejo nos meus alunos. Afinal, eu já dei aula para mais de 150 pessoas, então eu já tenho uma boa ideia de quais são as dificuldades que as pessoas têm. Lógico que eu não vou conseguir abordar cada um desses temas com muita profundidade, porque o curso leva entre 2 e 3 horas e não tem como colocar aqui no YouTube um conteúdo tão longo assim, porque ninguém assiste, né? Então quem tiver interesse me procura, eu vou deixar o meu contato na descrição para quem quiser fazer o curso. Certo? Aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha. Isso aí me ajuda muito a conseguir trazer mais conteúdo para vocês e não custa nada para quem está fazendo. Então, por favor, me deem essa mão. Certo? Vamos aos erros mais comuns da afiação então. O primeiro erro, o erro mais comum, acho que não é muito difícil de entender por quê, é o ângulo. Tá? Por que o ângulo é tão importante? Porque o ângulo no qual a gente vai colocar a faca na pedra vai determinar o que a gente vai estar fazendo na faca. O que é a afiação? A afiação ela é a remoção de material da faca feita pela pedra. Até aí acho que dúvida nenhuma. Tá, mas que diferença faz o ângulo então? A diferença é muito grande, eu vou mostrar para vocês, tá? Imaginem que eu tô com essa faca aqui na minha pedra e que eu resolvo afiar ela assim. O que vai acontecer? Eu vou comer o fio aqui na borda dele, não é isso que eu quero fazer, eu quero comer ele na lateral dele. Então eu fazendo assim, eu literalmente estou destruindo o meu fio. Se eu usar a faca muito deitada, o que eu vou fazer? Eu vou riscar a lateral dela aqui, ao invés de eu desbastar a porção do fio que é o que eu quero. Então tá, tudo bem, essa é a teoria, mas e na prática? Bom, na prática é o seguinte, a maioria das facas, principalmente as de cozinha, vão ser afiadas mais ou menos com 15 graus. Tá, mas como é que eu sei o que é 15 graus? 15 graus é mais ou menos uma ponta de dedo assim embaixo da faca, tá? Da espinha da faca. Então, se vocês usarem essa medida, vocês não vão estar errando por muito, tá? A minha ideia aqui é simplificar as coisas e não me agarrar em detalhes, tá, galera? Não é uma verdade absoluta, mas para 99% das situações vai funcionar, tá? Então a gente vai colocar uma ponta de dedo embaixo assim, ó. Vai segurar a faca e vai ver qual é a sensação que a gente tem da faca nessa posição. Vamos segurar a faca assim, com o dedão em cima, naquele ângulo, ó, que cabe uma ponta de dedo embaixo, e vamos começar a trabalhar a nossa faca. É assim que a gente vai fazer, tá? Então, se o ângulo estiver muito baixo, eu não vou afiar, por quê? Porque eu vou estar trabalhando a lateral aqui da faca. Se o ângulo estiver muito alto, eu vou comer o fio em si e não formar um fio, que é o que eu estou querendo com esse processo de afiação. Beleza? Esse foi o erro número 1, ângulo. Agora vamos para o erro número 2. O erro número 2 está bem relacionado com o erro número 1. Por quê? O erro número 2 é em relação à pressão. Quando eu vou falar da pressão de afiação, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando a gente está colocando pressão aqui no nosso movimento, o que vai acontecer? A pressão, em conjunto com a capacidade de abrasão dessa pedra, o que ela vai fazer? Ela vai remover metal. Se eu estou usando muito pouca pressão, o que vai acontecer é que eu vou remover menos metal da minha faca e ela vai ter um desbaste mais lento. Se eu usar muita força, eu vou ter um desbaste mais rápido, é bem verdade, mas também se eu cometer algum erro aqui de ângulo, por exemplo, eu vou acabar danificando mais a minha faca do que se eu estivesse usando menos pressão. Então, claro, a gente não vai usar aqui a faca só com o peso da faca, porque senão vai levar um dia inteiro para afiar, mas a gente também não pode colocar muita força, porque senão um excesso de força pode, caso a gente cometa algum pequeno erro, ele pode danificar a lâmina, inclusive a pedra. A gente pode tirar um pedaço da pedra, inclusive eu já vi alunos fazendo isso e até eu já fiz isso mesmo, tá?
Então a gente tem que evitar esse excesso de carga, de peso, né, de pressão, de força na hora da afiação. Outro erro muito comum, que é o terceiro da nossa lista de hoje, é a pessoa começar o trabalho de afiação dela pela pedra errada. Isso é normal, porque a gente vê muitas pedras no mercado, a gente vê muitos vídeos onde as pessoas estão usando pedras diferentes, pedra natural, pedra sintética, pedra que tem que deixar submersa, pedra splash and go, pedra fina, pedra grossa, e para quem está começando isso realmente muitas vezes leva a uma confusão e leva a um erro de aplicação de conceitos, tá? O que manda nisso, galera? É o estado da nossa faca. Então, por exemplo, assim, a minha faca estava cortando, estava bacana, estava legal, mas agora eu senti que ela deu uma perdida de rendimento, né? Não está mais tão cortante. Eu não preciso refazer todo um processo de afiação, começando numa pedra 300, indo para uma 500, depois uma 1000, depois uma 5000, não precisa nada disso, tá? Se a minha faca eu quero dar só um retoque nela, eu posso ir direto numa pedra 1000, dependendo posso ir numa 6000, né? Aqui tem uma outra 1000, aqui tem uma 500, aqui tem uma natural. Eu posso só dar um retoque nela. Eu não preciso refazer todo um trabalho. Mas muitas vezes, claro, o fio vai estar completamente detonado. Muitas vezes vai ter dentes, vai ter outros problemas no fio da faca, e eu vou ser obrigado sim a remover bastante metal. Então eu vou ter que partir para uma pedra grossa, uma 300, uma 400, uma 500 ou até mais grossa, ou até muitas vezes um plate diamantado, tá? Então assim, o que manda nisso é o estado da faca, gente. Então a primeira coisa que uma pessoa vai fazer quando vai afiar uma faca é testar ela e ver o estado em que ela está, para daí decidir uma linha de ação. Não existe essa história de que sempre eu preciso começar numa pedra 200 e ir até uma 8000. Isso aí não tem necessidade, tá? Esse é um erro muito comum e muita gente se embanana com isso. Acha que sempre que vai afiar a faca tem que usar 10 pedras e começar na pedra 200 e terminar na pedra 20.000. E não é verdade, beleza? Quarto erro, então, muito comum e igualmente fatal, é o mau uso dos strops. Ah, mas tu vai me dizer que é complicado usar um strop. Na verdade não é, mas a gente tem que observar alguns conceitos simples e mandamentos, assim, digamos, para a gente não danificar o fio da nossa faca, porque direto eu vejo gente com fios danificados no strop. Então qual é a regra? Muito simples. A gente vai utilizar na mesma angulação em que a faca foi afiada, com a mão leve, né, cuidando para não fazer muita força, e, como eu já disse antes, ou no mesmo ângulo em que a faca foi afiada, ou um pouquinho mais baixo, certo? Outro erro bem comum que o pessoal comete, que é o sexto da nossa lista de hoje, é em referência ao uso da chaira, tá? A chaira, para mim, ela é um dos utensílios mais coringas na hora que a gente está falando de afiação de facas, tá? Só que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Por exemplo, normalmente a chaira vai servir para um realinhamento de fio, tá? Que é a causa mais comum de perda de fio. Na verdade não de perda de fio, mas perda de performance, é um fio desalinhado. Então a chaira vai nos trazer de volta aquele fio no lugar, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, e para isso a gente tem que conhecer as chairas. Então a pessoa tem que ter uma ideia se ela vai usar uma chaira lisa, se ela vai usar uma chaira estriada delicada, como essa aqui, se ela vai usar uma chaira de cerâmica, ou se ela vai usar uma chaira estriada mais grosseira realmente, tá? Então a gente tem que ter uma ideia de qual é o fio que a gente quer fazer e escolher a chaira correta. Essa aqui não remove nada de metal, né? Ela é neutra. Essa aqui remove quase nada, porque ela é uma chaira estriada, porém delicada, uma chaira alemã. Essa aqui é uma chaira de cerâmica da Sharkmaker, tá? E essa aqui é uma chaira da Tramontina estriada. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia, né, do que a gente quer fazer, mas normalmente a gente vai usar uma chaira ou uma dessas três aqui, tá? Essa aqui eu não gosto muito, porque eu acho que remove muito metal, é fácil de cometer erros. Mas uma dessas três aqui a gente vai conseguir colocar o nosso fio no lugar certo. E isso serve não só para quando o nosso fio está desalinhado,
mas na minha opinião também serve como finalização de faca, de uma boa afiação, tá? Porque às vezes fica uma rebarbinha, fica um desalinhamentozinho e a chaira vai colocar no lugar. Então a gente vai pegar essa chaira, vai inclinar ela, né? Colocar de pé, né? Isso aqui eu vou deixar inclinado para aparecer no vídeo. E a gente vai, sem força, deslizar a nossa faca nela, na mesma maneira, no mesmo ângulo que a gente usou para afiar essa faca. Dessa forma a gente não vai cometer nenhuma atrocidade com ela e vamos colocar o fio no lugar, certo? Não usar excesso de força e cuidar com a chaira estriada e adiamantada, porque elas removem bastante material da faca e a gente pode acabar tirando metal da onde não quer, beleza?